Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Vocês estão me escutando bem? Pode dar um feedback aí. O áudio tá saindo bacana, tá me escutando, estão me escutando. Boa noite. Boa noite a todos nessa noite com uma live com uma pessoa super especial. Pessoal entrando aí dando boa noite pra gente. O pessoal já tá dando um feedback aqui do som que está me escutando. A gente vai esperar um pouco o pessoal entrar. A live tá marcada para as 9 horas. É só pra gente ir já acionando quem adicionou o lembrete aí da nossa live. Hoje com uma pessoa muito especial. O pessoal tá falando que o áudio e a imagem tá muito bom. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Aí, pessoal, tá dando feedback. Então, hoje a live vai ser com uma pessoa super especial. Eu vou esperar dar 9 horas e aí a gente chama a nossa convidada e a gente começa. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade. A gente vai falar sobre cartas psicografadas, a gente vai contar um pouquinho como acontece a mediunidade, a gente fala muito da caridade, das obras sociais com essa nossa entrevistada de hoje. A mediunidade, ela anda junto com a caridade, então a gente vai falar. Boa noite, pessoal. O pessoal vai entrando aí. Já somos 300 pessoas que estamos na live. Boa noite, ó, pessoal da Inglaterra. Hoje a gente está internacional, pessoal aí do mundo todo nos acompanhando, de várias regiões do, do Brasil. Boa noite, boa noite, boa noite. Juiz de Fora, Castanhal no Pará, Rio de Janeiro. Juiz de Fora mais uma vez. Nossa convidada acabou de entrar, eu vou chamar ela aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo, a nossa live. Aceitar. Oi, Olá, boa noite. noite, tudo bom? Tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Pessoal, vocês podem dar um feedback do meu áudio e da Mayra para a gente já começar a nossa live? Estão escutando bem? Estão vendo bem? Só deixa o pessoal dar o feedback e a gente já inicia aqui. Aí, o pessoal está falando que está escutando tranquilamente. Mayra, muito obrigado por você ter aceito essa live com a gente. Para a gente é uma honra ter você aqui. Quero já agradecer a sua equipe através da figura do Everton, uma pessoa super educada, fez a ponte aí entre a gente e você. Então, muito obrigado a ele. Muito obrigado você. A Mayra, pessoal, acho que dispensa apresentações, todos já conhecemos ela através das cartas psicografadas, já conhecemos ela das redes sociais através das suas falas, através dos seus vídeos, onde com aquele jeito carinhoso ela desmistifica, ela ensina a gente de uma maneira tão fácil que o difícil ele se torna fácil. E a Mayra também tem um trabalho com a caridade, um trabalho social que a gente também vai falar, porque hoje o tema da nossa live é mediunidade, que está intimamente ligado com a caridade. Então, Mayra, muito obrigado por ter aceito esse convite. Olha, eu que agradeço. E assim que vocês convidaram, a gente já começou a ver data assim, porque eu gosto muito do canal de vocês.
Eu sou daquelas que acompanham o canal. Quando a Casa da Caridade segue, é porque realmente a gente gosta muito do conteúdo, a gente gosta da diversidade dos assuntos, nós gostamos. São canais que a gente segue não somente para ter canal, para ter seguidor de jeito nenhum, é porque nós aprovamos o conteúdo e dizemos, ó, é bom para todo mundo. Então eu gosto muito do canal, gosto muito, eu vejo as entrevistas, eu vejo tudo, eu gosto muito. Então, assim, foi um prazer e uma honra inteiramente minha. Para a gente é um prazer ainda mais saber que você já nos acompanha. Pessoal, a live ela vai ficar salva. A gente sabe que tem irmãos aí que estão trabalhando, né? A gente tem irmãos que entraram em contato de outras partes do mundo que não podem estar acompanhando aqui a gente nesse exato momento, mas a live vai ficar salva no nosso Instagram e também no Instagram da Mayra, então você vai poder acompanhar depois aí tranquilamente a nossa live. Também a gente vai disponibilizar isso nas nossas 11 plataformas digitais aí, você também vai estar podendo acompanhar, porque o nosso objetivo é espalhar a caridade e a espiritualidade. Mayra, a gente tem muitos seguidores aqui no nosso Instagram que são iniciantes, que ainda estão estudando a doutrina espírita. Graças a Deus, a gente também tem uma grande parcela de pessoas de outras religiões, e a gente, como já escutei você falando várias vezes, a gente é aberto a todas as religiões, desde que pratique o bem. E muitas pessoas ainda estão no descobrir da sua mediunidade, ainda acontecendo alguns fenômenos que muitas vezes não sabe como lidar. Eu queria que, se possível, você contasse um pouco como foi todo o seu processo de mediunidade. Pronto. Olha, o meu processo de mediunidade é um pouco diferenciado do que acontece com a maioria das pessoas, porque eu descobri muito cedo. Aliás, eu não descobri, eu fui convivendo. A minha mãe, que é evangélica, é que me conta que isso começa desde os 4 anos de idade. A primeira história, espiritualmente falando, é porque eu comecei a ler e escrever com 4 anos. E eu nunca tinha ido a uma escola, logicamente, nunca tinha ido. Minha mãe é professora, era professora, hoje aposentada, mas nunca tinha me ensinado a ler e escrever. E com 4 anos de idade, eu já escrevia e lia. E eu comecei a ter um apelido lá que chamava Lê. Hoje a minha cidade inteira, quem está aí que é da minha cidade, me chama de Lê, não me chama de Mayra, não conhece. Porque todo mundo achava bonito aquele pitoco de gente lendo. Aí passava e dizia Lê, Lê, era para ler, né? E ficou Lê. Então, começa daí um dos primeiros fenômenos que aconteceu. E depois minha mãe conta sobre um vizinho. Então, minha mãe sabe que começa desde os 4 anos esse contato. Eu, Mayra Rocha, me recordo quando eu tinha 7 anos, como a primeira coisa muito, muito complicada que aí despertou para mim. Até então, eu convivia normalmente porque nem eu sabia que eram pessoas que já haviam passado por aqui. Eu não tinha essa noção. Para mim era como todo mundo, só que as outras pessoas não viam. E eu também não me importava. Eu tinha 6 anos, com 7 anos. Passa um vizinho de casa nossa, umas 3 casas da rua. Minha cidade é muito pequenininha, deve ter hoje uns 7.000 habitantes. E esse vizinho passou. E eu disse para minha mãe que esse vizinho iria morrer, porque na época eu não sabia nem os termos, né? Eu disse que ele ia morrer. E a minha mãe ficou muito zangada. Naquela altura, a minha mãe já acreditava que existiam muitas coisas erradas comigo, ou diferente. A ignorância, né, que as pessoas têm. Minha mãe ficou muito perturbada, brigou, me bateu. Tava minha irmã e umas outras vizinhas na calçada. E isso passou. 3 dias depois, descobriram o corpo dele. Ele havia se suicidado naquele dia que eu avisei. E isso pegou muito a minha mãe, a minha família, que uma parte é católica, outra parte é evangélica. Minha mãe é da congregação cristã no Brasil, né? Aqui chama a Igreja do Véu. Então, para eles, aquilo no início era muito novo. Então, se eu te disser, a minha perturbação maior foi com os encarnados, não foi com os desencarnados. Ali eu percebi que os espíritos que eu viam eram, de fato, pessoas que já haviam desencarnado. Então, eu comecei a ver um prefeito da minha cidade que desencarnou antes de eu nascer, que chamava Humberto. Mas ele tinha uma sepultura muito bonita dentro do cemitério da minha cidade. E eu era encantada com o cemitério da minha cidade, porque lá tinha. Eu não sei te explicar como é que chamam por aqui. Eu acho que é mausoléu. São umas casinhas
Não eram os túmulos como tem hoje, que tem só a placa. Era uma casinha. E né, dentro dessa casinha tinha banco, dentro dessa casinha tinha filtro, dentro dessa casinha tinha santos. Cada um tinha uma casinha lá. E eu era extremamente impressionada em cemitério. Então, eu passei aí, onde ele estava, sentar e conversar com um boneco que eu tinha que chamava Geraldinho. Esse boneco sumiu dentro desse cemitério. Na última vez que eu fui brincar, ele sumiu. E eu passei aí muito no cemitério, atrás do boneco, na verdade. Não era nem por outra coisa. Mas ninguém entendia. Então, minha família passou uma confusão muito grande. Eu era uma menina que a primeira parte, na infância, extremamente inteligente e sabia dizer coisas que não eram da minha idade. Ninguém escondia nada. Por exemplo, não adiantava mentir para mim. Minha irmã, até hoje, a minha irmã tem um certo desconforto. Até hoje ela fala disso. Por quê? Ela namorava escondida do meu pai. Nós somos de uma cidade pequenininha, que os pais ainda eram muito rígidos nisso. E ela namorava escondido. E não tinha um lugar que eu não achasse a minha irmã. Ela podia se esconder onde fosse, eu achava ela. E eu ainda comunicava para o meu pai. Acima de tudo, o pior era isso. Então, muitas coisas da minha vida foram assim, intuitivas, foi deixando levar. Eu sabia, a partir dos 7 anos, que eram pessoas que já haviam vivido aqui no plano, né? Tinha certeza a partir daí. Isso nunca me perturbou. Não posso dizer que a minha mediunidade teve perturbação por conta dos desencarnados, não. Eu aprendi a conviver de uma forma tão natural que eles foram e são os meus amigos. Eu tenho um rapaz que eu brinco que é um dos meus melhores amigos, que é o João, que a gente apelidou de João. E ele é desencarnado, né? Ele é desencarnado. Então, eu aprendi a conviver muito bem com os desencarnados. O problema é que eu desaprendi a viver com os encarnados. Então, na minha parte de infância, eu tinha uma certa. Eu era muito social, mas eu comecei a me fechar para os encarnados. Porque eu aprendia que os desencarnados, eles eram era um caminho reto, o sim era sim, o não era não. E os encarnados eram diferentes, eles podiam mudar de ideia, eles eram capazes de sorrir de mim. Esses dias, você falando sobre como lidar com a mediunidade, eu fiquei pensando o quanto muitas coisas não mudam. Eu sofri muito bullying, hoje que chamam de bullying hoje, né? Na minha época eu não chamava, na minha época era até normal. Então, os nomes doidinha, essa menina não é normal, é, ou demônio, isso eu ouvi muito, a vida inteira, né? E chegando hoje na minha fase adulta, eu vi o quanto o ser humano ainda, mesmo diante de tudo, dessa cortina que se abriu, a gente ainda não aprendeu. Eu estava no meu trabalho esses dias, e eu tenho um problema. Às vezes eu não sei se está encarnado ou desencarnado. Não é tão fácil assim. Não é. De fato, não é. E eu comecei a falar no telefone, eu fui para fora da sala, no corredor, falar no telefone com o meu filho que estava ligando. E chegou uma senhora muito bem vestida e estava me perguntando sobre determinado órgão lá dentro desse órgão público, determinada diretoria, que realmente existe. Eu parei, é, eu parei aqui o celular perto da barriga e comecei a conversar com essa senhora, dizer onde era. Aí eu perguntava, mas de fato você está procurando tal órgão? E ela, sim, aquela conversa toda. Passou uma colega de trabalho de outro departamento e sorriu muito, mas sabe, aquele sorriso de deboche mesmo, junto com os outros, como se dissesse assim. Eu até escutei ela sorrindo e a impressão que passa é que ela, acho que ela pensa, olha, tá falando sozinha, né? Eu até acho que a gente pode olhar e ver aquilo ali como estranho, mas não poderia ser assim. Então, se você não entende uma coisa, o primeiro fato é não julgar. Ela poderia simplesmente ter passado. E aquilo me trouxe à tona a minha infância e a minha adolescência. Não com os desencarnados, mas com os encarnados. Então, durante a infância, eu fui uma menina difícil, danada mesmo, como chamam lá. Eu aprontei tudo que você imaginar. Minha mãe, acho que não. Se ela brincar assim, se vier fazer uma entrevista, eu vou contar. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso, não conte nada. Se alguém perguntar para você, não conte. Porque eu fui uma menina muito, extremamente danada na infância.
Na fase adolescente ficou um pouco pior, mas sempre com os encarnados. Sempre com os encarnados. Os desencarnados foram os meus companheiros. Foi quem estudou para o vestibular comigo, foi quem me orientavam. A parte da minha vida inteira foi de orientação deles. Eu tenho várias escritas que foram feitas naquela época, então eu não conhecia a doutrina espírita ainda, mas eu já tinha escrito várias coisas que a Caterine, que era minha primeira mentora, falava. Algumas doenças físicas, logicamente, eu tive, e uma das coisas que para mim foi pior foi a visão, né? Hoje eu tenho glaucoma nos dois olhos, eu tenho muito problema com visão, então talvez tenha sido pior. Algumas sensações físicas advinda também da mediunidade. Chegou uma época na pandemia que eu passei muita dificuldade agora também, que foi o aumento excessivo do que eu já tinha como condução, né, de experiência. E aquilo mexeu muito comigo. Eu cheguei a falar para o Daniel que achava que meu corpo físico não estava suportando a minha mediunidade, aquilo que estava acontecendo. Então eu passei diversas fases, mas nenhuma eu posso atrelar aos desencarnados. Aconteceram muitas coisas, muitas surpresas na minha vida, aconteceram fatos inusitados, mas nenhum me perturbou. Até hoje eu não posso. Eu sei que muitos médios reclamam algumas vezes, né, de doenças, de sensações que têm, mas eu não posso falar de doenças intrinsecamente ligadas à mediunidade. Eu tenho, eu acho que eu tive uma sorte, uma bênção, vamos falar de sorte, eu vou falar bênção, de ter aprendido com os espíritos. Então, assim, não foi na fase adulta. Eu comecei desde pequena e aquilo para mim era natural como é hoje. Então, a minha convivência com o mundo espiritual, com os desencarnados, aqueles que fazem parte da minha convivência, é muito tranquila. O que eu poderia aconselhar as pessoas que estão descobrindo a mediunidade agora é que hoje nós temos muitos instrumentos que eu não tinha na minha época. Nós temos centros espíritas, nós temos igrejas, nós temos terreiros, nós temos um leque de situações que você pode procurar e se encaixar ou não. É confortável ao que eu estou sentindo nesse momento? Nosso problema é que a sociedade, nós pequenos humanos encarnados, nós criamos a sensação das religiões do medo. Então, para que eu seja uma boa cristã, eu tenho que estar sempre em sofrimento, eu tenho que estar num lugar muito rígido de doutrinas humanas, certo? Quando não, é o contrário. Eu preciso estar confortável dentro das minhas condições. Eu preciso sentar num lugar e dizer assim: bom, aqui eu sinto que tudo isso que eu estou passando faz sentido. Eu peregrinei, eu fui evangélica, eu fui católica, eu conheci muitos centros, até que um dia eu disse: precisa-se se criar uma casa, porque eu não queria mais que só a minha mediunidade tivesse de maneira confortável. Eu gostaria de que as outras pessoas de todas as religiões pudessem entrar na casa, sentar e dizer: bom, eu não preciso deixar as minhas crenças, eu só preciso aprender. Então, o que eu posso aconselhar é que frequente, é que estude. Não é só a doutrina espírita que a gente tem que estudar. Às vezes sou muito criticada por falar isso. Mas é uma verdade. Quando diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não está ligado às 5 obras básicas. Não. Está ligado a todo um universo de conhecimento, onde envolve espiritismo, espiritualismo, filosofia, estoicismo e por assim vai. Nós temos uma gama de conhecimento quase que inesgotável numa encarnação para você florear. Então, se você está descobrindo a mediunidade agora, logicamente, mais confortável seria procurar um centro espírita ou um templo, um terreiro, porque tem diversos tipos, né? Ou espiritualista ou espírita, você pode frequentar. E também ter calma para poder escutar aquilo que o seu mentor, sua mentora, que a espiritualidade quer falar com você. Médio que sofre é médio que ainda não entendeu que o trabalho não é discricionário. O trabalho, quando você recebe, é obrigatório. Trabalho.
Trabalhe, e não é só dentro da mediunidade, é também dentro da caridade. E trabalhe principalmente você. A mediunidade é um resgate. Então, trabalhe você. Mayra, eu estou sofrendo porque muitas coisas acontecem na madrugada na minha casa. Então, vamos lá, vamos escrever o que é que está passando e por que está passando. Eu sou uma pessoa que está descobrindo a mediunidade, mas aí, em meio a tudo isso, eu vou a um bar beber, eu fumo, eu estou com companhias não agradáveis, logicamente, eu vou atrair para mim aquilo que no momento eu não estou preparada para receber, né? A perna só dá um passo que pode alcançar. Ela até pode dar um passo maior, mas isso vai te trazer sequelas. Então, se conheça. O autoconhecimento é uma poderosa arma para tudo. E para a mediunidade, então, é ainda maior. Então, nessa forma, estude para se conhecer. Se você se conhecer, ninguém te ofende, ninguém te perturba, ninguém tira a tua paz. Você sabe quem você é e você sabe onde é que está a sua limitação dentro do trabalho que tem que fazer. Fantástico o que você falou, você sintetizou tudo que a gente recebe de questionamento em box. É o que eu falo para os nossos seguidores. As pessoas pensam que a mediunidade é fantástico no sentido de você sair por aí olhando espírito, vendo coisas, e pelo contrário, uma constante doação, né? Você se sacrifica, você estuda. Ontem mesmo eu estava conversando com uma médium psicógrafa que ela estava falando que o corpo dela já está sentindo, ela estava cansada. Então, quando as pessoas acham que a mediunidade é algo fácil, não é, porque é um constante estudo. Semana passada eu achei tão legal, veio um padre falar com a gente e ele estava perguntando algumas coisas, porque ele via e escutava espíritos, e ele usava isso pro lado bom dentro da religião dele, né? Então, a gente, vendo o teu relato, a gente vê que não é tão simples assim, né? Não, não é simples e de fato é difícil. Mas você sabe que tudo nessa encarnação é difícil. O negócio é escolher que difícil você quer seguir. É difícil ser rico, é difícil ser pobre, é difícil ser médio, é difícil ser católico, é difícil ser evangélico, é difícil ser um bandista, né? É difícil trabalhar no setor público, é difícil no setor privado. Então escolha um difícil. Não vai adiantar fugir, não vai adiantar negar, não vai adiantar querer a aprovação do mundo. O dia mais libertador para mim foi quando, sem que eu quisesse, mas ou seja, nós não conversamos, não combinamos, a carta em Franca, há 6 anos atrás, foi ao ar. Foi o dia mais libertador e o dia que eu mais tive medo, porque até então não conhecia a internet. Não conhecia tudo aquilo que as pessoas eram capazes de falar ali em comentários. E no início foi extremamente difícil para mim. Continuo a te dizer, não os desencarnados, eu não posso falar disso, mas sempre os encarnados. Você entra na internet, o seu trabalho vai para a internet, você tem uma leva de julgadores exímios, julgadores com bastão da justiça próprio. Aí começa, é charlatã, quer dinheiro, isso não existe, tá tudo na internet. De tudo você escuta e vê lá. No início eu ficava muito ruim. Por muitas vezes eu pensava, eu não vou fazer esse trabalho. Para que eu vou fazer esse trabalho? Por que eu vou fazer o trabalho? Até que um dia tem um texto meu que não é meu, é meu também, é Mayra mesmo escrevendo, mas com a ajuda de vários espíritos que conheceram a minha vida inteira. E é um texto que a gente vem escrevendo sem grandes, não é algo que a gente pensa em publicar, não é, é algo escrito, que chama A Menina dos Invisíveis. E aí, nesse texto, a gente vai escrevendo sobre o que eu passei, e numa parte o Daniel me diz: olha, você é a menina dos invisíveis. Mas não é só os invisíveis espíritos que outras pessoas não conseguem ver. É do invisível que está dentro das favelas, é do invisível que está nas comunidades carentes e que as pessoas não querem enxergar. É aí que você tem que se fazer visível. E é por essas pessoas que você faz o trabalho. Você não faz o trabalho pelo crítico que não te conhece. Você faz pela mãe que precisa de uma mão e de um consolo. Você faz pelaquela pessoa que está precisando do que comer, do que beber, mas acima de tudo, o que ela está precisando é de dignidade, é de esperança. Então, eu não estou fazendo o trabalho para aqueles que não acreditam. Eu estou fazendo o trabalho para aqueles que buscam.
E isso é muito firme na minha cabeça. Logicamente que como ser humano, muitas vezes você vê ali algumas coisas e você pensa, meu Deus. Só que uma coisa também que eu aprendi dentro da mediunidade, que todo médium deve saber, assim como eu acho que toda pessoa deve saber, é que você não pode aceitar críticas daqueles que não te conhecem. Não calçou seu sapato, não seguiu sua estrada, não vive dentro de você, não pode participar da sua particularidade. Sua conversa com Deus, sua religião, sua mediunidade, pertence a você e a Deus. E cada um tem uma forma particular de se comunicar com a espiritualidade. Alguns acendem vela, alguns batem tambor, alguns rezam a missa, o terço, alguns dão glória a Deus dentro da igreja, alguns fazem a sua maneira. Isso é particular de cada um. Se a pessoa que te criticou não quer o teu bem, não te ama, não torce por você, não é uma crítica construtiva, é algo para te derrubar. E hoje em dia a internet é um instrumento maravilhoso que a gente pode estudar, a gente pode se encontrar, como é o nosso encontro, né? A gente pode se conhecer, mas por trás dela existem muitos covardes que se escondem atrás das telas. E aí o dedo permite tudo, assim como o papel, o celular permite tudo. E as pessoas têm a capacidade, muitas vezes, de fazer com que as outras pessoas sejam diminuídas. Então, não deixe ninguém tirar a sua paz. Escolha o seu difícil e siga dentro do seu difícil com o maior respeito possível. Hoje, eu sigo sempre no meu lema. Vou fazer o trabalho que foi determinado a mim, um trabalho pequeno ainda, mas um trabalho que eu vou fazer sempre da melhor maneira possível, com o maior respeito, com a disciplina, e vou fazer o que eu posso para ajudar as pessoas. As pessoas também têm que se ajudar. Deus não arromba portas, não é um ladrão, não vai meter o pé na porta. Elas precisam estar de coração aberto. E seguir. E a mediunidade é bem assim. Ela não é fácil, mas ela é uma bênção também. Ela é um resgate, mas ela é uma bênção. Imagine você. Eu tenho certeza que você, alguma vez na sua vida, você já chorou sozinho. Você já esteve num quarto chorando, e mesmo com tantos amigos ou com família, você se viu ali sozinho. Eu nunca passei por isso. Eu tenho a bênção de nunca ter chorado sozinha. Tem sempre alguém ali comigo, ou me empurrando para frente, ou me dando uma lição. Então imagina, eu nunca experimentei a solidão. Eu não posso chamar isso de uma coisa ruim. Eu não posso chamar de dom porque não é dom, é resgate. Mas é uma bênção divina. Então, não tenham medo da mediunidade. Não tenham medo dos desencarnados, porque estes conhecem as regras, até aqueles que estão mais confusos são capazes de responder aos comandos da espiritualidade maior. E se você tiver medo dos encarnados, você não faz nada na sua vida. Não é só a mediunidade. Você não sai do emprego, você não passa para outro, você não é capaz de se libertar de muitas amarras religiosas, de orientação. Portanto, tente você ter sempre um lema. Eu tenho um lema muito claro. Se eu não for, né, uma toalha para o rosto, eu não serei tapete para os pés. E ninguém pode ser. Muito lindos os seus ensinamentos, porque eles fazem a gente refletir de diversas maneiras, né? A gente também leva muita pedrada, mas é gostoso também quando às vezes uma pessoa vem e fala, poxa, eu perdi alguém e estou encontrando a esperança no trabalho de vocês, ou vocês publicaram algo sobre a Umbanda que eu estou vendo que o meu preconceito não existe. Tem um vídeo teu que há pouco tempo o pessoal divulgou falando sobre o Zé Pilintra. E se a gente foi nos comentários, a gente vê justamente isso, as pessoas falando, poxa, mudou a minha visão, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que se abrir para saber que os espíritos, eles estão em todas as religiões, né? No catolicismo, no evangélico, porque, na verdade, não é importante o espírito se mostrar, mas sim o trabalho que ele tá fazendo. Um dos grandes trabalhos que você faz, né, fora a caridade, é das cartas psicografadas, né? A gente vê aí muitas pessoas desejando. Eu gostaria de que você explicasse para a gente um pouco de como que funciona, porque muitas vezes as pessoas pensam que é só pedir a carta, né, e você já recebe. Se você pudesse explicar um pouquinho desse quesito. Olha aí, ó.
Eu falei na minha mãe, ela entrou bem aí agora. Giseuda Lealbina é minha mãe. Ela pode dizer tudo o que ela passou quando eu fui criança e adolescente, viu? Ela assiste todas as lives. Eu te disse que ela é evangélica, né? Mas ela Como é assiste que, todas as lives. É como que é o nome dela? Giseuda Lealbino. Dona... Ela sempre assiste, sempre. Eu brinco com ela que qualquer dia vão tirar ela da igreja, porque as lives sempre caem no momento do culto. E eu acho que ela fica fazendo um rodízio, assim, hoje eu vou pro culto, hoje eu assisto live, hoje eu vou pro culto. A minha mãe, ela me liga assim, ela é tão engraçada que ela me liga assim, olha, desencarnou um artista ou um irmão da igreja. Ela liga direto pra mim, tu já viu? Mãe, eu não vejo todo mundo, mãe. Não, não é assim. Então, assim, a mediunidade, ela traz umas surpresas agradáveis. Você começa a se resolver. Imagine que era improvável que hoje eu e a minha mãe fôssemos tão assim, bem uma com a outra, porque as religiões fazem com que trave. E minha mãe não. Minha mãe conhecia desde sempre, desde pequena, então, portanto, não podia negar. E passou, com certeza, na cabeça dela muitas coisas, mas ela conheceu, ela estudou. Então, portanto, hoje minha mãe é evangélica, já tem muitos anos, tem verdadeiro amor pela fé dela e eu muito respeito pela igreja dela também. Mas hoje a gente convive e ela sabe que não pode negar isso. Então a gente convive muito bem. Aí eu brinco com ela assim, porque na igreja dela tem anciões, né? Não é pastores, é outro tipo de doutrina. Eu falo, olha, dona Giseuda, imagine se eu ligar para um ancião tal e dizer para ele que você está aqui me ligando para perguntar de espírito. Aí ela começa a rir. Você falou num ponto muito importante, que também eu sempre falo muito de mim, porque eu digo que eu não posso usar de exemplo outras pessoas, eu tenho que usar a mim mesmo. Na live da Umbanda, até a minha visão mudou. Eu conhecia da Umbanda, eu já havia ido a um lugar que tinha Umbanda e achado tudo muito bonito, mas era muito diferente. E quando eu passei a estudar a Umbanda, foi por ordem do Daniel, estudar profundamente, porque ele dizia, vai chegar uma hora que você precisa falar sobre isso. Faz parte de uma quebra de tabu. O médium não vem aqui nesse plano simplesmente para fazer determinado projeto e acabou. Ele vem para mudar também a visão dele e dos outros. A Umbanda é linda e quando a gente não conhece, a gente tem uma visão tão diferente, às vezes muito preconceituosa, às vezes muito indiferente. E eu conheci dentro do estudo da Umbanda o lema deles, que também é caridade e amor, né? Que muita gente não conhece. Eu conheci o lado das histórias das entidades. Foi aí que eu falei do Zé Pilintra. Foi aí que eu falei da Pomba Gira. E, claro, como sempre, como tudo, tem muitos julgamentos, mas realmente foi de coração. Nós temos muitos, né? Muitos Zé Pilintras hoje encarnados ainda e que passam por problemas, pombagiras, enfim, tudo isso. E a Umbanda é muito bonita. Então, hoje, além de respeito que eu já tinha pela a doutrina da Umbanda, eu tenho amor. Então, assim, é muito agradável a mim quando chega um bandista e eu digo, olha, a live foi feita com pouco tempo de conhecimento. Eu posso ter falado algo que não seja, mas pelo que eu estudei, eu posso ter falado algo diferente. Então, eu peço desculpa, mas a live foi feita com muito amor. Eu fui me aprofundando, eu fui conhecendo, aí eu fui estudando sobre questão de diferença, né? Que a gente ainda confunde tudo, sobre a diferença entre Umbanda e Quimbanda. Enfim, eu fui estudar, por quê? A gente tem uma mania danada de julgar sem conhecer. E hoje eu tenho um extremo amor pela Umbanda. E eu digo isso com muito carinho. Eu digo, eu sou espírita. Eu sou espírita. E conhecer das outras religiões e amá-las me faz ainda mais espírita, não menos. Tem coisas que a gente precisa abrir o coração. Os evangélicos, os católicos fazem o que a gente faz com a Umbanda. Eles fecham o coração para entender o que é espiritismo e, portanto, há muita ignorância sem estudos. E tudo na minha vida eu procurei estudar para que eu não tivesse que acreditar no que as pessoas me diziam, para que eu não tivesse que ficar só com o que eu visse de você ou de Mayra Rocha ou de qualquer outra pessoa. Pra você ter uma ideia, eu faço faculdade de teologia, porque eu sempre gostei da Bíblia. As pessoas brincam, é a pastora mais espírita do Brasil. Porque eu gosto
muito da Bíblia e eu tenho um linguajar muito misturado. Aquele negócio de dizer misericórdia, né? Que é muito dos evangelhos. Eu tenho uma mistura tão grande dentro de mim e eu me orgulho muito de ter essa mistura, de ter esse amor. Então, eu sou uma pessoa. Aqui não dá para ver, mas eu tenho o Chico Xavier, eu tenho os Budas, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho o Yansan, porque são todas as pessoas que me deram essas coisas. E me deram com muito amor. E eu não vejo motivo para que eu não esteja protegida de tudo isso. Ó, tem Irmã Dulce ali, tem a Flor de Mandacaru, são todas pessoas. Eu agora, no presente momento, tenho estudado uma doutrina que eu não conhecia, que é a Jurema. Eu não conhecia essa doutrina. E existe. Então, gente, falar da Umbanda foi libertador para mim também. E fui estudar muitas outras coisas que foi libertador. Nós, eu digo Daniel e eu, como pupila dele, nós acreditamos no espiritismo que é maior do que tudo isso, essa diferença de denominações. Então, é outra coisa que me criticam também, que é quando eu digo que para mim o espiritismo é tudo. Para mim, nós somos todos espíritas. Você que é umbandista, você que é católico, você que é evangélico, somos todos espíritas. Nós somos espiritualistas porque acreditamos, né, na vida após a matéria, mas somos espíritas. O espiritismo nasce com o nascimento da humanidade. Lá nos incas, nos maias, nos egípcios, o espiritismo nasce dali. E a obra está inacabada. Então a gente não pode ficar o tempo inteiro batendo em coisas sem querer evoluir e abrir a porta para isso. E isso não vai te fazer menos espírita. As pessoas dizem, mas você então não é espírita kardecista. Gente, Kardec foi um missionário, veio para codificar, mas não existe espírita kardecista, espírita divaldista, espírita chiquista. Não existe. São todos instrumentos. Eu tenho um grande carinho, admiração e exemplo em Chico Xavier, mas não só pela mediunidade, pelo homem que ele foi, pela demonstração de amor, de caridade. Jamais haverá outro Chico, jamais, isso é fato, porque Chico doou a sua vida material e agora a sua vida espiritual para a obra, né? Chico esteve nos momentos de maior dificuldade. Você não consegue pegar uma fala de Chico que não tenha empatia e que não tenha amor. Diferente de muitos de nós. A Mayra pode vir aqui e falar uma bobagem. Pode fazer uma live e falar uma bobagem. Chico procurou ser amoroso. Então, eu me espelho nisso. Mas não sendo espírita determinada por um missionário, não. Espiritismo, para mim, nasce com a humanidade e vem de Deus. A doutrina é dos espíritos, não dos espíritas. Dos espíritos. E, portanto, a espiritualidade não vai fazer acepção pela denominação. E continuo dizendo, isso não me faz menos espírita, isso me faz ser mais espírita. Você falou das cartas psicografadas? A princípio, vou te confessar que eu sempre escrevi, desde pequena. Como eu aprendi a ler cedo e a escrever, eu tenho coisas que eu escrevi pequenininha, com a letra ainda feia. Mas nunca foi verdadeiramente a minha missão. Não foi algo, a psicografia não é algo que era a minha missão. Por exemplo, como nasce Chico Xavier e outros médios psicógrafos. Não foi. Eu dava recados a minha vida inteira. Ou seja, dentro da igreja evangélica eu passei recados, dentro da minha família eu passei recados, dentro da comunidade carismática eu passei recados. Eu dava recados, eu tentava dar os recados e trazer o objetivo que ele tinha. Até que um dia, quando aconteceu do meu filho adoecer, eu fui chamada a atenção pelo mentorzão, que eu disse que eu nunca vou dizer quem é, né? Que eu não quero isso para mim, não é esse tipo de enfoque que eu quero para o trabalho. Eu quero trabalho firmado, andando, e é andando sem Mayra. Eu sempre digo, quem vai à casa, a princípio procura Mayra, depois descobre uma casa cheia de médios trabalhadores, de trabalhos legais, e aí ela anda sozinha sem precisar da figura. Então, a psicografia surge quando esse mentorzão, ele disse assim, olha, existe um déficit de trabalhadores na área da psicografia. E, por essa razão, nós precisamos de você lá. Veja bem, eu não incorporo. Então, eu não tenho nenhum trejeito. Eu não tenho nenhuma
modalidade que eu preciso estar para fazer aquilo. Eu simplesmente sento e tem outra cadeira do meu lado que o desencarnado vai sentar. Nós vamos conversar e eu vou escrever aquilo que ele quer escrever dentro da limitação da entrevista que eu fiz anteriormente com ele, com o desencarnado, e dentro do filtro que os mentores fazem. Funciona o ajuste da carta assim. Então, tem vezes que chegando lá, o desencarnado quebra com sua palavra, fica confuso, a carta não sai. Depois, o desencarnado ultrapassa um limite, não sai. Bom, na hora é tudo muito ajustado, entende? Então, eu não incorporo. Por não incorporar, eu só escuto. Eu viro para ele e converso com ele dentro da psicografia. Mas é um trabalho extremamente desgastante. É um trabalho que, se você for elencar, você vê o tanto de desgaste que você tem em escrever cada carta. E cada carta é um episódio de consolo, é um episódio de trabalho e é um episódio de julgamento. Então, foi muito difícil para mim acostumar com isso, já que não era uma missão que nasce comigo. Mas hoje, quando eu penso na psicografia, eu penso também que eu vou ter, né, que chegar lá e abraçar as pessoas. E aquilo me conforta. Eu tenho uma fila do abraço lá. Então, durante a psicografia, a gente abraça 1.100 pessoas, como foi, né? 1.100 pessoas. Então, me conforta muito receber o carinho, passar o carinho. Então, recebem 6 pessoas no máximo a carta. Eu não tenho capacidade física, né? Capacidade física para fazer mais do que isso. Então, você vê que vai 1.100 pessoas, só 6 pessoas recebem cartas. E algumas recebem o recado, principalmente na fila também. Então, as pessoas vão e usam aquilo ali como um momento de consolo. É um momento muito bonito, é um momento que tem palestra, é um momento que tem uma espiritualidade muito bonita ali, é um momento de cura, é um momento em que a gente se abraça, cada um na sua dor, cada um no seu momento. E assim funciona a psicografia. Por enquanto, a psicografia funciona num colégio emprestado. Logo, logo a gente vai estar na nossa casa, então vão caber a mesma quantidade de pessoas. Abrem-se as inscrições anteriormente, que é outra coisa que eu explico e reexplico para as pessoas. A inscrição é feita porque, se eu não fizer uma inscrição, vai chegar a 5.000 pessoas lá e eu não tenho espaço para colocar isso. Isso vai ser uma desorganização sem tamanho. Então, faz a inscrição e vai no dia da psicografia. Esse é o único trâmite, porque todo o resto eu faço junto com os desencarnados. Quem escolhe o desencarnado que vai escrever da família é o mentorzão com a sua equipe, não é, Mayra? Você pode me procurar porque você entregou o pai para a pátria espiritual. E pode ser que venha a sua avó. Não é você também que escolhe. A carta ela tem objetivo, ela tem momento e ela precisa participar de uma tríade de equilíbrio. Qual é o objetivo dessa cartazinha? Não é só para dizer que está bem, não é só para dizer, porque nem sempre é assim. Ela vem para um objetivo específico dentro da sua família, para um aviso, para uma mudança de rumo. Ela vem porque alguém necessita. Então, é trabalhar o equilíbrio para estar nessa fila. Mas eu sempre digo, haverá um tempo que os médios não serão mais necessários, que o mundo já vai estar de maneira tão evoluída que você não vai precisar passar por um médico, você vai ter acesso aos seus amados. E digo mais, vocês precisam muito menos da Mayra do que vocês acreditam nessa parte da mediunidade. Porque o seu ente querido, ele vai à sua casa, ele te abraça, você sente o cheiro. Muitas vezes você vê os sinais, mas não quer realmente ver com os olhos espirituais. Então, a carta não é o que vai fazer a sua mudança. Ela é um remédio. E eu sempre digo para todo mundo que vai, não tenha na psicografia a sua maneira de viver, o seu objetivo de vida. Receber carta não. Tenha na psicografia uma forma de você ver que a vida não termina e que o reencontro é certo. Então, nunca fiz da carta um objeto que seja necessário, porque eu sei que a espiritualidade está presente dentro das casas de vocês. Agora, aqueles que buscam as cartas, aqueles que sentem necessidade, sejam muito bem-vindos ao meu trabalho, à Casa da Caridade.
Mas a carta não vem com o que você quer que ela esteja, ela vem com o que é preciso ter ali. Mas é um trabalho muito amoroso. Não é a menina dos meus olhos, eu falo. Não é um trabalho, né? É um trabalho, eu acho que a menina dos meus olhos sempre foi a caridade, os projetos da casa, aquelas pessoas que estão ali. E eu gostava muito, assim, de como eu fazia anteriormente. Mas depois que o trabalho foi crescendo, tem um lado muito bom do trabalho crescer e tem um lado complicado. O trabalho vai crescendo e aí você vai precisando fazer ajustes que até então eu não fazia. Minha mediunidade era muito mais livre. Hoje não é tanto. Hoje não é tanto. Mas eu digo para vocês, a carta, ela pode ser um grande tesouro na sua mão, ou ela pode ser também indiferente. Ela pode trazer a euforia, a alegria momentânea. E se você não souber usá-la, você não consegue encaminhar, ela perdeu o objetivo. Então eu sempre digo isso mesmo, não se aficione na carta, mas no que você vai buscar, no objetivo, entendeu? Não desmerecendo o tamanho, pelo contrário, é o meu trabalho. O Daniel brinca muito comigo e diz: Olha, se você começar a falar isso, se você começar a dizer isso, e as pessoas não vão procurar, você perdeu o seu trabalho. Porque eles vão te procurar para quê? Eu digo: É verdade, para quê? Mas eu prefiro assim: eu prefiro que as pessoas saibam que a espiritualidade é maior do que qualquer trabalho. A espiritualidade é quem comanda. Os outros trabalhos, seja incorporação, seja cartas, seja como for, são ali trabalhos específicos para a espiritualidade. A carta tem que ser amba para os dois lados, né? Tanto para o encarnado como para o desencarnado, né? Porque se a pessoa realmente não tiver psicológico, emocional, para a carta pode até desestabilizar ela, né? Às vezes ela interpreta a mensagem de uma maneira que às vezes não é para interpretar. Mayra, antes da gente falar sobre todos os seus projetos, sobre a casa, sobre a caridade, eu particularmente eu gosto muito de você, eu me espelho, a gente do Papo de Espiritualidade se espelha muito em você, mas eu gosto muito também do Daniel. Eu vejo que você fala com muito amor nele, eu tenho aquela percepção pessoal que ao mesmo tempo que ele é um doutrinador, ele é um amigo, ele é um pai. Você poderia falar um pouco dele, se ele sempre esteve com você, se ele apresentou já com esse objetivo de fazer a casa? O Daniel, ele não é o meu mentor desde que eu nasci. As pessoas ficam assim, mas como? Porque todo mundo acha que você tem sempre o mesmo mentor. Às vezes, por uma questão de necessidade da espiritualidade, ela pode mudar muita coisa, inclusive isso. Eu tinha uma mentora que chamava Caterine, que a minha mãe conhece por madrinha, porque eu dizia que era uma madrinha que eu tinha desde pequeno, certo? Então, eu tinha a Caterine, mas a Caterine era tão boazinha comigo, era tão, às vezes, condescendente com os meus erros, que eles trocaram. Porque ela tinha tanto amor por mim que se perdeu no próprio trabalho que ela tinha que fazer, que era me tornar forte. Ela me tornou, mas ela, tudo que eu errava também, ela se perdia ali em tentar a minha defesa. Até hoje, logicamente, eu tenho contato com ela porque fez parte da minha vida durante mais de 20 anos, né? Caterine ficou comigo durante mais de 20 anos. Então, quando me entregaram esse trabalho da psicografia, perguntaram se eu ia aceitar, e eu disse que sim. Um belo dia eu estava sentada no sofá e chegou um irmão que a gente chama de Petrúcio, irmão Petrúcio, e avisou que ia mudar a minha mentora. Eu fiquei estarrecida. Pra você ter uma ideia, eu fiquei triste uma semana. Assim, mas triste mesmo, deitada, né? E aí tiraram a Caterine de mim e por um tempo eu não podia vê-la para poder ter o tempo de adaptação com o novo mentor. E eis que um dia na sala me surge. Mas eu tenho que dar voltar um pouco para te dizer uma coisa que eu acho que eu também nunca disse. A Caterina era tão amorosa que durante a minha vida inteira ela se apresentou como uma senhorazinha. Ela plasmou uma senhorazinha que não me causava medo. Então, desde pequena eu nunca tive medo dela. Sempre chamei de madrinha. E era uma senhorazinha que eu conhecia num colégio de freira, né? Assim, eu via a foto lá, logicamente já tinha desencarnado, né? Então, ela fazia o possível para que eu não tivesse medo. Ela fazia o possível para que eu andasse bem. Então, Caterine fez um belo de um trabalho.
mas se perdeu ali no nosso amor. Até hoje eu também eu tenho esse sentimento, eu digo, olha, eu devia ter obedecido mais, eu devia, né? Mas Catarina cuidou muito de mim. Hoje ela cuida de outra médium aqui em Goiânia, no Goiás. Eu conheci a médium, ela não sabe que eu sei, mas e nem que era a mesma mentora, mas eu a conheci. E aí, nesse dia, apareceu um rapaz, porque Daniel, de fisionomia, é mais novo do que eu. Em idade terrena, ele é mais novo. Um rapaz alto, ele parece um samurai. E aí, logo eu vi que era oriental, né? Logo vi, já percebi. A início, ele muito rígido, porque ele dizia para mim, não posso fazer um médio de ombro de vidros, não dá, né? Eu não posso aqui atestar uma médio que vai passar por tanta coisa ainda com ombros de vidro. Mas sempre muito amoroso. E a gente seguiu o nosso caminho, ele com toda a paciência do mundo, às vezes, né? Às vezes ele não usa da paciência. Eu me lembro que nos momentos que eu estava chorando, porque na internet alguém disse que era falso, porque na internet. E eu chorando, 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 um dia ele veio, e ele já tinha conversado comigo, já tinha me ensinado que isso ia acontecer, sabe, repetido. Aí ele chegou e disse, vamos fazer o seguinte, chore escrevendo, porque pelo menos a gente não perde tempo. Você vai chorando, vai limpando a alma, vai lavando as mãos, vai escrevendo, só não chore em cima da carta. Ele me disse exatamente assim, eu nunca esqueci. E eu pensei, meu Deus, que saudade da Caterine, né? Aí eu comecei a ter saudade dela. Mas ao tempo nós fomos construindo uma relação que hoje, eu digo para a Caterine, ela brinca comigo, ela fala, olha, e agora, e se eu voltasse? Eu falo para ela, eu te amo, sempre te amarei, mas não trocaria por mim, não trocaria o Daniel por nada. Daniel é um espírito muito diferente, não é porque é o meu mentor, é porque é um espírito que tem a dureza e a amorosidade juntas. Daniel é capaz de entender o lado humano encarnado muito bem. O lado de acolher até os erros muito bem também. O Daniel tem uma visão muito diferente do plano, né? Do plano terreno e do plano espiritual. Daniel vem quebrando muitos tabus e sempre dizendo, eu não sou ator principal, sou coadjuvante. Por isso eu não quero que contem a minha história. Daniel nunca permitiu que eu falasse sobre ele. Ele disse, não, eu não tenho importância nenhuma, eu estou aqui para auxiliar no trabalho que a espiritualidade nos deu, né? Então, assim, ele é capaz de realmente um amor por todos. E isso me chamou muita atenção, o lado humano encarnado dele, porque ele é desencarnado, mas nós temos um lado, quando eu digo humano encarnado, é aquele lado em que você pode entender o outro, até nos erros. Quando alguém quebra uma regra na casa da caridade, que eu levo para ele, eu falo, ai, Daniel, mas olha só, e ele é capaz de dizer assim, bom, eu desconheço alguém aqui que nunca tenha quebrado essa regra, ou uma regra. Quando nós fomos estudar sobre os nossos irmãos suicidas. Que visão linda do Daniel, que visão maravilhosa, que visão sem julgamento, que visão sensata. Parece que porque ser meu mentor eu falo isso, não, mas é porque realmente Daniel me fez ver coisas que eu tinha outros olhos. Daniel me fez entender coisas de outra maneira que eu nunca vi em nenhum outro mentor. Me perdoe os outros mentores e os outros espíritos e médios. Mas eu vi a docilidade de um espírito que já viveu e já está há muito tempo desencarnado. Então, quando ele começou a falar, ele deu a ideia do despertar. Ele falou, vamos fazer o despertar. Eu disse, mas o que seria o despertar? Uma quebra de tabus. Nós iremos falar sobre assuntos que podem parecer polêmicos, pode ser um tabu, pode ser... E a gente vai falar. Aquilo, na minha cabeça, ia vir muito doutrina, né? Ia vir muito doutrina. E eu ia falar, nunca foi. Daniel nunca foi repetição. Nunca foi. Daniel nunca foi. Eu me lembro que na live que eu falei sobre homossexualidade, todo mundo esperava uma outra coisa. E Daniel é extremamente diferente na sua visão. Sobre experiências terrestres, sobre a visão dos nossos irmãos, as pessoas com deficiência, sobre os suicidas.
não tem nada, né? Não tem nada assim que eu possa ver de repetição. Então, de fato, o Daniel me mostra todos os dias. Quando ele me deu o ensinamento, ele disse, não adianta trabalhar a mediunidade se não trabalhar a caridade material. Médio que diz que a caridade é unicamente mediúnica, que é a mais difícil, é preguiçoso, não quer botar a mão na massa. A mediunidade não é suficiente. Você precisa tratar os encarnados aqui neste plano para que eles não se tornem desencarnados que precisam da desobsessão logo quando partirem. Não adianta, quando ele falava sobre os nossos irmãos que tiraram a própria vida, ele me perguntou quando a gente estava estudando, e a parcela de culpa que você tem? Eu gelei naquele momento que eu nunca parei para pensar. Ele disse, e a sua parcela de culpa por todos os suicídios que acontecem? Pensei, meu Deus, que parcela de culpa é essa? A gente pensa. Ele disse, sim, todos têm parcela de culpa quando julgam os outros, quando proferem palavras difíceis para os outros, quando tratam os outros mal, ou por dinheiro, ou por orientação sexual, ou qualquer outro tipo de diferença. Quando você não é humano em questão de sentimentos, quando você coloca acima o seu ego, quando você se acha melhor, todos os seus passos provocam sentimentos nas outras pessoas. Então, de um mentor que só me fala de amor, que só me fala que. E me fala o contrário de que muitas vezes a gente aprende, quando ele diz assim: se você não for toalha para o rosto de alguém, você não pode ser tapete, me pegou profundamente. Ao mesmo tempo que ele ensina o amor próprio, a se amar, a se autoconhecer, ele ensina o amor ao próximo. Então, ele é diferenciado dentro desse momento que nós vivemos. Ele não tem a intenção apenas de doutrinar, entende? Ele até diz, olha, viva como se seu ensinamento fosse o seu exemplo. Então, é um espírito que me diz, estude de tudo. Eu fiz uma pós-graduação em neurociências, por quê? Ele diz, como é que você quer compreender as pessoas com luto? Você quer chegar lá e oferecer só a mediunidade? Quando o efeito da carta passar, o que é que vai testar? Então, eu faço faculdade de psicologia, fiz uma pós em neurociência, para saber acolher o psicológico das pessoas também. Terminei agora a pós de neurociências e ele diz, e agora? O que a gente sabe sobre filosofia? Sobre os filósofos passados? E eu disse nada. Ele, então está na hora da gente fazer uma pós em filosofia. Está eu iniciando uma pós em filosofia, terminando uma faculdade em teologia. Então, ele é um espírito que eu posso te dizer muito amoroso mesmo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a caridade, porque, bem como você disse, a mediunidade ela é muito importante para a caridade, e a caridade é importante para a mediunidade. Eu peguei alguns números aqui no site, no inaciodaniel.org. Quem quiser doar, conhecer todo o trabalho, a gente vai deixar também o Instagram aqui salvo na live. Conheça, ajude da forma que for possível, porque é um trabalho lindo. Mais ou menos são uns 1.000 cestas básicas e 3.000 marmitas. Como surgiu a ideia e o que faz esse projeto? Então, quando a Casa da Caridade surgiu, a gente começou a conversar e ele me disse: não coloque centro espírita, não coloque templo, não coloque nada disso em cima. Eu quero que você coloque Casa da Caridade. A caridade vai englobar o mediúnico, o moral e o material. Mas principalmente nós vamos dar visibilidade não só aos espíritos, nós vamos dar visibilidade àquelas pessoas que estão esquecidas. Aquelas pessoas que os outros acham que é responsabilidade só de governo, só de ONGs, responsabilidade é de todo mundo. Então, na pandemia, fechou-se tudo em Brasília no dia 13 de março, se eu não me engano. E eu estava sentada aqui em casa, a gente sem entender nada, o jornal só passava sobre isso, né? O tempo inteiro, dia e noite, dia e noite. Ninguém sabia do que se tratava o vírus, então estava tudo fechado, lockdown. E no jornal passa uma pessoa, uma repórter, que estava filmando. E estava com um cabo bem grande, como se fosse aqueles cabos que faziam selfie, com uma pessoa, um morador de rua. E o morador de rua dizia assim: olha, a gente está passando muita fome. Por quê? Os restaurantes que nos forneciam as marmitas
fecharam. E ninguém mais vem à rua para dar uma comida para a gente. A gente está passando muita fome, muita mesmo. E eu estava sentada e muito triste. Aí ele chegou e disse: E aí, irmã Mayra, o que é que nós vamos fazer? E eu fiquei perplexa, porque em meio àquilo tudo que a gente não conhecia, ele disse: Qual foi o seu compromisso? O compromisso que você prestou? Você disse: Eu vou consolar antes de ser consolada, eu vou ajudar antes de ser ajudada, eu vou trabalhar com a minha própria vida. Então tenha cuidado, tenha responsabilidade, mas está na hora de funcionar. Fiquei perplexa, mas o que é que a gente fez? Obedeceu. Os voluntários foram chamados aqueles que queriam participar, retirados aqueles que tinham comorbidades, idosos, todos aqueles do cenário de risco não permitir que participassem. Então ficamos 7 ou 8. A gente fazia os lanches todos os dias aqui em casa, e encaminhava para os locais. Nós mesmos íamos deixar. Às vezes a gente chegava numa comunidade e o lanche que a gente entregou anteriormente não podia entregar porque tinha dado um surto de Covid e estava fechado. E aí ele disse, e o pessoal da rua? Que a gente já entregava cesta básica para algumas famílias cadastradas na época. E ele disse, e o pessoal que vende o paninho no sinal? E o pessoal que fazia unha, né? Aquelas pessoas que não trabalhavam fichado, como é que vão fazer? Quem trabalhou fichado, a empresa continuou pagando. Nasce o sinal aberto. O nome do projeto é Sinal Aberto por isso. Aquelas pessoas que vendem frutas, aquelas pessoas que não tinham realmente uma coisa fixa. Chegou uma época que as pessoas queriam ajudar, mas não queriam ajudar pessoalmente. Chegou a época da gente, você ligar para mim e dizer, eu quero ajudar em dinheiro, mas eu vou botar o dinheiro do lado de fora da calçada e você vai pegar. Ou eu vou botar a comida do lado de fora, você vai lá e pega, porque era uma época de muito medo. E a casa, na época da pandemia, foi a única que funcionou aqui em Brasília e a gente funcionou a pandemia inteira. Então a gente fez marmita, a gente fez lanche, a gente deu cesta básica, a gente deu botijão, a gente fez tudo que a gente fazia, só que a gente aumentou muito o nosso leque. Então ali já nascia o sinal aberto, já nascia o lanche Mãezinha do Céu e nascia as marmitas do Daniel. Na época eram sopas, né? Porque você sabe que nós espíritas, a gente tem uma crença que a sopa ela tem um poder da água ali fluidificada, né? De também fazer uma gestão de remédio espiritual. E um dia, uma pessoa que recebia a sopa, de rua mesmo, reclamou. Ela disse, olha, é porque vocês dão a sopa, mas eu como a sopa e daqui a 2 horas eu tô com muita fome. Eu só vou ter de novo no outro dia. Eu levei pro Daniel, mas eu levei, vou te falar a verdade, eu não levei assim, dando razão ao rapaz. Eu levei assim. Ô, Daniel, fui entregar a sopa. E o rapaz reclamou da sopa. Fui levar, pensando que o Daniel fosse me dizer uma outra coisa. Ele disse: então faça arroz com feijão e carne e verdura. Porque essas pessoas precisam se alimentar. A mesma água que faz a sopa, faz a comida e também estará abençoada e fluidificada. Faça, ele tem razão. E não dê só a marmita dele comer, deixe ele com a marmita para o outro dia ou para mais tarde, para que ele se alimente. Então não faça contabilidade de marmita, entendeu? E aí a marmita que era 100 passou para 300 assim, depois passou para 400, depois passou para 750. Hoje, nas terças-feiras, são 750 marmitas que vai ou para o Bom Samaritano aqui em Brasília ou para a Casa Rosa, que é um projeto novo nosso. Essa Casa Rosa já é um projeto de uma pessoa. Ele abriga as pessoas que foram abandonadas por familiares preconceituosos, né, quando descobriram a sua homossexualidade. E esse rapaz acolhe essa comunidade, como também acolhe a comunidade de famílias carentes. Então, a gente tem feito parceria com eles porque é um projeto muito bonito. O Bom Samaritano já é da estrutural daqui. E nos sábados vai para Porto Rico, em Santa Maria. 750 cestas. Daniel disse assim: nós começamos com um tipo de cesta. E ele disse: não é só a comida, é dignidade também. Como você quer fazer? A gente precisa dar um sabão em pó, a gente precisa dar um amaciante, a gente precisa dar um detergente e também uns elementos de higiene pessoal. As mulheres precisam de absorvente, shampoo, condicionador, homem também. Então a cesta ela foi se diferenciando
de acordo com a necessidade, porque nós não estamos doando cesta básica, nós estamos doando dignidade. Nós queremos doar para eles a importância que eles têm, que eles não estão sozinhos, a esperança de que tudo melhore, que todo mundo tem condição de melhorar. Então, os projetos foram surgindo assim. De repente, toda doação que a gente pegava, quando as pessoas iam doar para crianças, ela doava de todo jeito. Um condicionador de adulto, ela queria que a gente desse para a criança. Porque pensa assim, eles estão precisando, quem está precisando é aquela máxima, quem está precisando usa de tudo, né? E não é bem assim, Daniel disse, não, são crianças. Vamos fazer o que hoje a gente faz de kit It Maria. É próprio para criança. Tudo de criança. Eles recebem toalha, o kit higiene de criança, uma roupa, um calçado, uma sandália. Eles recebem um brinquedo. Tem o ABC do BA, que é dos meninos de Franca, Nasce em Franca, que são justamente o material escolar. Na época da pandemia, nós doamos, no lugar dos materiais escolares, celulares, computadores. Nós fomos nos adaptando. Houve anos que a gente doou tênis para toda essa comunidade também, pelo ABC do BA. Hoje já tem um outro projeto que nasce, que é a doação de cursos para concursos públicos, né? Que é pessoas que não têm condição, cursos para o Enem, enfim, você escolhe o curso, nos envia e a gente vai analisar a nossa capacidade e colocar entre os que já mandaram e você recebe o curso, né? Que tanto deseja. Nós temos o Flow do Mandacaru, na época da pandemia, o pessoal que estava em tratamento de câncer terminal foi muito prejudicado, os hospitais lotados, né? E eles foram muito prejudicados e eles estavam pedindo muita ajuda. Então nasce o Flor de Mandacaru, que é como se fosse uma pensão. Nós doamos R$ 1.000 por mês para esta pessoa. Claro que de 6 em 6 meses é feito toda uma rota, me mande os documentos, né? Me mande os exames, é tudo feito com muita responsabilidade. Mas eles podem usar esse dinheiro para alimentação, para remédio, para o que eles bem entenderem. A gente tem a intenção de transformar essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil, pelo menos um refrigério. Surge também os enxovais de crianças. Esse é um projeto lindíssimo. A gente entrega os enxovais para bebês, as mãezinhas da comunidade inteira, não só dos cadastrados. Então tem de menino, de menina. E aí também a gente não para de ajudar. A gente ajuda o que vai nascer e as crianças que ali já estejam e continua ajudando. Depois veio o botijão de gás solidário, porque o gás estava muito caro. Na época estava 135. Foi bem na época da pandemia e até mais caro. Então a gente viu a necessidade e começamos também a doar gás. Mas o gás não está dentro da Casa da Caridade. São vale gás que a gente compra das comunidades ali, elas vão buscar. Depois nasce o projeto, aí vem a marmita, e aí vem um projeto muito inspirador, que é o dos psicólogos, do qual eu sou estagiária e faço parte, e faço atendimento também dentro da psicanálise, que eu também sou psicanalista. Fiz psicanálise para atuar na Casa da Caridade. E aí, então, a gente atende mais de 300 pessoas mensalmente na Casa da Caridade, né? Para fazer atendimento na psicologia. Depois nasce os médicos, 9 modalidades de médicos, com os exames, todos pagos pela Casa da Caridade, e também os remédios. Cara, são muitos projetos, são 18 projetos. Hoje a gente está entrando por 19. Tem o Vodeja agora, que é em homenagem à minha avó, que a gente ajuda 2 asilos, o São Camilo e o Lar de Idosos. Então, os projetos nascem de acordo com, né, de acordo com a necessidade da comunidade. Então, conforme a gente vai tendo, a gente tem o da colmeia, que é os das presas, a gente envia shampoo, condicionador, mais de 14 mil absorventes para elas, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para fazer. O julgamento não pertence a nós, né? Enfim, é uma casa que você já chega lá e você vê o amor involuntário. Eu tenho um voluntário que trabalha lá de segunda a segunda. A casa está funcionando todos os dias. E tem voluntário lá que está lá praticamente todos os dias. Isso, todos esses projetos que eu te disse, é fora os projetos da doutrina. Nós temos o terço na segunda-feira com o Everton, às terças-feiras e às quintas nós temos estudos da doutrina espírita, um estudo muito amplo e aberto. Às quartas-feiras a gente tem o Cura, Passe e Revelação, que ali tem pessoas de todas as religiões, médios de todas as doutrinas. E na sexta e sábado, geralmente, ocorre o meu despertar.
Marion, que é da sede daqui, atende o atendimento fraterno nas terças e nas quintas-feiras. Então a casa ela funciona o tempo inteiro. Fantástico, belo trabalho. Para quem quiser conhecer, www.inaciodaniel.org. Lá vai ter imagem falando todos os projetos, as redes sociais, o YouTube, o Instagram. Se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder ajudar, compartilha para que chegue até as outras pessoas. Isso é muito importante no nosso meio. É realmente fazer uma rede da caridade. Pessoal, a gente se comprometeu com a Mayra 1 hora, passou rápido a conversa, porque é uma conversa gostosa, é uma conversa que dá um quentinho no coração. Então, eu agradeço muito você, muito obrigado por você disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Eu só peço, como Fabrício, que continue dando certo todos os seus projetos, contem com a nossa oração. E se você quiser deixar um recado final, fique à vontade. Obrigado, viu? Fabrício, eu que agradeço muito. Espero que a gente tenha outras lives para falar também sobre outros assuntos, assuntos doutrinários, né? Outros assuntos que a gente possa trazer para o público. Eu quero agradecer imensamente a você. Realmente foi uma honra. Eu tenho um grande apreço pelo seu canal, pela forma que é conduzido, pela forma ampla que também é dada ali as doutrinas. Então, eu realmente foi uma honra. Para você que está nos assistindo, eu leio todos esses recadinhos que vocês mandam aí, tá? Que eles deixam os comentários e eu deixo os comentários nas minhas também. Eu vi muitos comentários, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, muito obrigada por vocês partilharem do bem conosco. É muito importante mesmo. Olha, eu vi um comentário que diz assim, Mayra, eu gosto muito de você, mas eu fiquei muito triste com uma fala sua. Isso foi no início da live, tá? Eu não sei qual fala foi, mas veja bem, às vezes nós falamos coisas pequenas. Não sei qual a fala que possa ter ferida. Desde então eu te digo, não idolatre o homem. Não é Mayra Rocha, é o trabalho dela, tá? Mas entra no privado da Casa da Caridade. Eu tenho o maior carinho de falar com todo mundo. Eu não desprezo nenhum recado. Às vezes eu não consigo responder. Mas entra lá que eu posso te explicar melhor o que eu quis dizer com cada frase minha. Cada live que eu entro para fazer, Fabrício, é muito formatado pelo Daniel, porque a gente tem uma preocupação muito grande de levar amor, de levar consolo, mas ao mesmo tempo nós vamos levar a verdade. E às vezes pode ser que isso seja entendido de outra forma. Mas eu tenho grande preocupação. Você que nos assistiu, que falou muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, meu muito obrigado. Seja muito bem-vindo, vocês que entraram hoje na casa. A gente vai ter a Semana Santa, tá, Fabrício? A gente vai fazer do dia 25 ao dia 31 a Semana Santa. A Semana Santa vai ser explicando o que é a Semana Santa, a história da Semana Santa, a importância para o Espiritismo. Vamos descobrir se tem ou não. A Semana Santa na visão da Umbanda, de várias religiões. Eu quero trazer tudo isso. Então, é um estudo que a gente vai fazer. Então, esse mês tá cheio de coisas boas também. Acompanhe o canal do Fabrício. Quando eu sigo um canal, é porque realmente eu pessoalmente já fui, já vi. Na Casa da Caridade, não é só seguir, a gente entra lá e vê a intenção, o objetivo, as coisas boas. Então sigam, que vocês vão ver que é um canal maravilhoso. E vocês que nos seguem também, vocês não precisam, não é assim, vocês não precisam concordar com tudo que é dito. A gente está aqui para estudar. Eu aprendo com vocês e vocês comigo. É justamente essa questão de aumentar os nossos conhecimentos com as nossas diferenças, tá bom? Não, não pensem que vocês têm que estar concordando com tudo que Mayra diz ou que Fabrício diz. É para estudar mesmo, para a gente se aprimorar. Eu desejo para vocês só as melhores coisas. Eu desejo para vocês que essa semana, esse restinho de semana, seja muito, muito abençoado. Eu desejo que vocês possam se descobrir, se redescobrir dentro do luto também. Eu desejo muita paz no coração de vocês. E Fabrício, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que orou pelo meu avô. Eu acho que eu disse numa live, talvez não tenha ficado gravada. Meu avô desencarnou, veio a desencarnar há 2 semanas, fez a passagem dele.
E assim como vocês, eu sofro, eu fiquei triste, mas eu sei que o meu reencontro com ele é certo. Eu vou fazer por onde dá muito orgulho até lá, tá bom? Muito obrigada, Fabrício. Do fundo do coração, a gente Obrigado. vai ter muitas lives juntos. Eu que agradeço. Por mim, a gente faz sempre, toda semana. A gente adora você aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Mayra. Deus abençoe. Deus Obrigado, abençoe Daniel. muito. Tchau.